Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to stay. Olá! Bom, hoje eu tenho um assunto muito sério para falar no vídeo e apesar de não gostar, eu vou tirar todas as firulas para que vocês saibam que é uma história verdadeira e olhar olho no olho de vocês para contar essa história de cara limpa, com toda a honestidade, de coração aberto para vocês. O dia 29 de outubro é considerado Dia Mundial do AVC. E, na verdade, este é o motivo pelo qual eu decidi criar os vídeos e postar aqui no YouTube para poder compartilhar e contar para mais pessoas sobre a nossa experiência, o nosso caso específico com a nossa bebê, que recém-nascida nós descobrimos que ela tinha sofrido um AVC. Mesmo quando eu estava grávida, eu andei procurando informações de várias fontes na internet, inclusive eu vi vídeos que me ajudaram bastante. E aí, quando eu fui pesquisar alguma coisa para saber, talvez de outras pessoas, outros casos de AVC infantil, AVC em recém-nascidos, eu praticamente não encontrei muitos resultados na busca, então eu falei, talvez eu deva compartilhar um pouco da minha história, quem sabe sirva de interesse para mais pessoas também. Então, neste vídeo eu poderia falar de outros assuntos que acredito que tem muitos assuntos relacionados a essa experiência que nós vivemos, mas eu vou tentar não deixá-lo muito longo, então vou contar simplesmente sobre como nós descobrimos que a nossa bebê tinha sofrido AVC. Para começar, sobre a gestação não teve nenhuma intercorrência. Eu sou diabética, já tinha diabetes antes de ficar grávida e tive que fazer um controle bem difícil para mim, que não estava muito acostumada a deixar as glicemias controladas, mas não foi exatamente por causa da diabetes que tivemos esse problema. O parto era para ser normal, acabou sendo cesárea, mas também foi tudo certo, ocorreu bem, a bebê nasceu saudável, com peso, estava tudo certinho, fez os exames, os testes, ficou apenas um dia com banho de luz e logo depois a gente recebeu a alta da maternidade. Nós saímos 2 dias depois do nascimento e naqueles primeiros dias a gente sabe, né, que tem várias dificuldades porque nós somos pais de primeira viagem e tem muita coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe. Então, a primeira noite, inclusive, ninguém em casa conseguiu dormir porque a bebê estava chorando muito e aí a babá eletrônica estava com um volume muito alto e o som reverberou pela casa inteira. E esses primeiros dias também nós temos a dificuldade da amamentação, que eu realmente queria muito amamentar exclusivamente do peito. E eu tentei de diversas formas, aí isso também gerou certos conflitos em casa, somando que teve alguns dias que tinha um conserto numa parte elétrica da nossa casa por causa dos chuveiros, porque na verdade foi um sobrado, nós moramos num lugar alugado, em que tinha esse problema do chuveiro de cima com as luzes de baixo, e a pessoa responsável para consertar parece que não estava fazendo serviço muito direito, e aí isso gerou um estresse em outros membros da família. A minha sogra também estava passando esse tempo com a gente em casa. Então, na verdade, foi um período meio conturbado, assim, esses dias, e com todas essas novidades, tem as visitas também dos familiares, veio o meu cunhado de Brasília, e outras visitas, mas assim foram passando esses primeiros dias e nós tínhamos a primeira consulta com o pediatra 8 dias depois da alta, ou seja, 10 dias depois do nascimento. Nessa primeira consulta, eu levei um susto, porque o pediatra ele mediu a bebê e pesou. E ela tinha perdido bastante peso, uma perda considerável.
Acho que ela tinha saído da maternidade com 2,8 kg e já tinha chegado a 2,200. Então, nesse dia, ele introduziu a fórmula, falou para já começar a dar, e nesse dia mesmo nós compramos a fórmula. E exatamente nesse dia, eu dei a mamadeira e aconteceu de eu senti um desespero assim no coração, que eu peguei a bebê e ela parecia assim que tava meio sem vida. Ela tava respirando, mas sabe quando parece que é um boneco, assim, um boneco de pano. Você mexe e ela não tem reação. Então, o que eu acredito, assim, depois revendo, é que foi nesse momento que aconteceu o AVC. Só que o que acontece? Eu com meu esposo, como nós somos pais de primeira viagem, a gente não sabe o que é normal, o que não é. Então, teve alguns dias antes, a gente estava preocupado, por exemplo, com a temperatura da bebê. Ele estava achando que ela estava com febre. Aí tem uma colega nossa que ela tem parente que é pediatra. A gente até procurou e aí, porque a gente até então não tinha passado, né, em nenhum pediatra. E aí esse pediatra falou que não, era normal até 38 graus para o bebezinho. E então, nesse dia, a gente também chegou a procurar novamente essa pessoa, que ela falou, não, talvez tenha sido a mudança de rotina, por isso que ela caiu logo no sono. Então, apesar de eu ter ficado muito preocupada nesse momento, a gente acabou não levando ela para o hospital, para o pronto-socorro, porque a gente falou, talvez estejamos exagerando, né? Ela tá respirando, então acho que ela está só dormindo, e aí nós deixamos. E de fato, depois de umas 2 ou 3 horas, ela acordou, porque o bebê recém-nascido acorda várias vezes durante a noite para mamar. Então, como ela acordou e chorou para mamar de novo, a gente acabou deixando por isso mesmo. Mas hoje, pensando, eu acredito que foi naquele momento. E aqui eu queria aproveitar para dar dois, assim, não conselhos, mas eu acho que é importante a gente notar que às vezes a gente ouve tanto, né? Mesmo quando eu estava grávida, antes do nascimento, eu ouvia tanto sobre os benefícios da amamentação, não sei o quê, mas acho que é importante, mais do que a gente querer fazer tudo certinho, que o nosso bebê esteja alimentado, esteja bem nutrido, esteja bem. E quando isso acontecer, de você achar que o seu bebê tá parecendo um boneco, assim, de pano, corre para o hospital. Pode ser que você passe vergonha, que não seja nada, mas é melhor que você procure ajuda nesse momento do que postergar e depois ser alguma coisa pior. Porque depois eu fui ver algumas informações e isso pode ser sinal de outras coisas, né? Mas eu acho que para um AVC, por exemplo, para uma pessoa mais velha, tem alguns sinais que vocês podem procurar pela internet, como o rosto fica meio torto, a pessoa tem dificuldades na fala. Tem alguns sinais que você pode perceber que é um AVC. E essas primeiras horas, essas 3 primeiras horas, elas fazem muita diferença. Então, muito tempo depois, a gente fez os exames e foi um AVC bastante extenso, assim, cobriu uma grande área no cérebro, que talvez, quem sabe, se a gente tivesse ido logo para o pronto-socorro, descoberto logo o que tinha acontecido, talvez, não sei, poderia ser mais ameno. Mas naquele momento a gente realmente não tinha como saber, procuramos as informações que tínhamos nas nossas mãos, oramos para que desse tudo certo. E aí, tá, esse foi no 10º dia, né? No dia que a gente foi no pediatra, o pessoal falou que era essa mudança de rotina, porque ela nunca tinha saído de casa, então foi no pediatra nesse dia. E a gente começou a dar fórmula nesse dia. Aí também já tínhamos marcado uma consulta com a cardiologista, porque como eu tive a diabetes, tive que controlar com bastante insulina, a bebê tinha nascido com uma pequena hipertrofia septal. É
alteração bem pequena no coração, que com o tempo, isso depois a cardiologista falou que era normal, que com o tempo provavelmente ia normalizar. Então, mas a gente tinha marcado essa cardiologista alguns dias depois. E aí quando nós fomos, isso foi acho que 2 ou 3 dias depois, nós fomos nessa consulta que era de manhã, a gente comentou com ela que a bebê tinha dificuldade na amamentação, eu tava com leite e aí o pediatra tinha receitado fórmula. E a cardiologista da parte cardiológica não tinha nenhum problema, mas ela, sabendo disso, ela encaminhou a gente para um hospital infantil que ficava bem próximo desse consultório, que era coberto pelo nosso plano também de saúde. E lá eles dariam mais orientações para a gente poder amamentar a bebê. E também faria testes de glicemia, de outros testes para saber se estava tudo bem com a bebê. Nisso, a gente acabou fazendo esses vários exames e a gente acabou ficando, era de manhã, a gente acabou ficando o dia inteiro e depois nós acabamos internando naquela madrugada na UTI, porque ela estava com os resultados muito alterados nos exames, pouquíssima urina e depois que a gente foi internada na UTI, eles fizeram esse exame do cérebro, as ressonâncias, né? E aí que eles constataram que a bebê tinha tido esse AVC. Então foi assim, meio que por acaso, que nós descobrimos que ela tinha tido o AVC. Eu agradeço as diversas forças do universo, porque eu acho que tudo contribuiu para que a gente conseguisse descobrir logo. Essa cardiologista, médica, na verdade não era da área dela, essa coisa de amamentação, mas ela teve responsabilidade, foi uma profissional boa que nos indicou, nos encaminhou, e aí depois lá no hospital também eles procuraram investigar, fazer os testes, investigar mais a fundo o que estava acontecendo, e tudo isso foi muito bom porque a gente pôde descobrir esse problema mais grave. Nós ficamos internados mais um tempo na UTI, ela ainda ficou bastante tempo com sonda, sendo alimentada pela sonda. Depois fizeram outros exames, eletroencefalograma, e nós recebemos alta mais ou menos uns 20 dias depois, sendo que temos que tomar medicação todos os dias e fazer acompanhamentos agora, né? Temos que passar nos outros médicos, tivemos que começar a fisioterapia, mas a teoria é que realmente ela ficou muito desidratada e chegou no ponto em que isso baixou muito a pressão, ela teve essa hipoglicemia severa, e aí, baixando a pressão, ela também não conseguia nem urinar, porque não tinha pressão suficiente para os rins, mesmo inserindo soro, né, porque logo que a gente foi para o hospital, eles tentaram dar soro, mas mesmo assim foi difícil ela fazer xixi. E também, por causa dessa desidratação, acabou não chegando sangue no cérebro. Então, faltou esse oxigênio para as células do cérebro, que foi o AVC. Então, a teoria é essa, que foi isso que aconteceu. Muito tempo depois, né? Depois de vários exames. Mas o que eu gostaria hoje de fazer aqui era isso, compartilhar a nossa história. E se você também tem um caso parecido, por favor, pode comentar, deixar aqui nos comentários sobre o seu próprio caso, o que aconteceu, porque eu realmente achei pouca coisa sobre AVC em bebês, tem mais infantil, né, que o pessoal descobre um pouco mais tarde, mas talvez seja bom a gente, né, dar mais voz a esses casos. Eu sei que são casos incomuns, não são comuns, mas é bom que mais pessoas tenham consciência e saibam, porque isso pode ajudar outras pessoas, né? Talvez algum conhecido seu, ou no seu próprio caso, seu bebê, para que a gente sempre tenha atenção e cuidado na medida do possível. Bom, hoje era mais sobre isso que
eu queria falar e no futuro eu pretendo fazer outros vídeos, porque na verdade tem muitos outros assuntos relacionados e eu gostaria de fazer alguns vídeos também sobre desenvolvimento, como um vlog, né? Só que vai ser TBT, vai ser tudo coisas flashback, vai ser do passado, coisas que já aconteceram, porque naquele momento que estava acontecendo a gente nem tinha cabeça para fazer vídeo, né? Realmente essa ideia de fazer os vídeos só veio agora, que achamos que seja válido. Mas é para fazer talvez uma vez por semana, se eu conseguir. No vídeo número 2 aqui do canal, eu já contei que eu tenho essa dificuldade com redes sociais, mas vou tentar fazer os vídeos para vocês irem vendo o desenvolvimento da bebê, pelo menos no primeiro ano, como é que as coisas estão se dando. Tá bom? Muito obrigada por acessarem, por me ouvirem hoje. Como eu não sei direito se eu vou conseguir mesmo fazer todas as semanas, vocês podem se inscrever no canal se quiserem para saber quando que vai vir vídeo novo. E eu espero que vocês fiquem bem com seus familiares também, com muita saúde. Obrigada por hoje.